Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso terceiro expediente, de hoje. Nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palestra do professor Ricardo Bitum. Quero convidá-lo aqui à frente, nesse momento. O professor Ricardo Bitum, ele possui graduação em Teologia pelo Seminário Bíblico de São Paulo, graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Marcos, mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, é adjunto da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador do curso de pós-graduação do Programa de Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele, nesse momento, vai ter a oportunidade também de trazer uma perspectiva sociológica acerca da discriminação religiosa e as questões voltadas à perseguição no Brasil, com enfoque no nosso país. Nesse momento, eu quero passar a palavra ao professor Ricardo Bitum, e ele tem a oportunidade e nós o privilégio de ouvi-lo nessa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a Ana Júri, na pessoa do professor Dr. Uziel, pelo convite de poder estar aqui falando um pouco daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho visto na área da religião, mais especificamente no Brasil. Então, o que eu queria falar um pouco abrange ou está no entorno de religião no Brasil. Então, quando a gente fala em religião no Brasil, perseguição religiosa, ou intolerância religiosa, ou discriminação religiosa, nós temos que pensar que nós estamos num contexto onde existia uma hegemonia da religião católica apostólica romana. Até algumas décadas atrás, no Brasil, havia uma hegemonia católica romana. Então, há cerca de 150 anos, mais ou menos, quando começa a ser plantada outras religiões, principalmente o protestantismo. Mas isso é recente. Outra religião no nosso país, Brasil, é algo recente, é algo novo, é algo que está sendo construído, é algo que está no seu início. Falar de discriminação, perseguição, porque qualquer outra religião não era permitida. Foi colocado há pouco tempo na Proclamação da República, 1889, quando foi permitido apenas falar, ter um culto público dentro dos lares, o culto mais, vamos dizer assim, vigiado, um culto mais restrito, um exercício religioso mais reservado. E é recente na história do nosso país essa intolerância, ou pelo menos a visibilidade de tal. Então, o Dia Nacional à Intolerância Religiosa, de combate à intolerância religiosa, ela veio no dia 27 de dezembro de 2007, portanto, há 10 anos atrás, quando veio pela Lei 11.635, em 27 de dezembro de 2007, que se institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, quando um centro de religião afro, no Rio de Janeiro, foi atacado. Uma mãe de santo, a dona Magda, algo assim, Ada, algum nome assim, e aí começa esse combate à religião. Então, quando nós falamos em discriminação religiosa, nós estamos falando de um assunto bastante complexo, principalmente no nosso país, Brasil, onde, por muito tempo,
Estado e igreja andaram juntos. Por muito tempo, Estado e igreja se misturou, diferente de uma história europeia. Então, a América Latina, e em especial o Brasil, é uma história muito complexa que ainda nós estamos construindo, nós estamos trabalhando. Como eu falei, esse Dia Nacional de Combate à Intolerância tem 10 anos. É algo muito novo. Então, eu queria falar algumas coisas. Vou voltar para lá. Quando nós pensamos em religião, porque tanto a discriminação à religião, intolerância à religião, perseguição à religião, nós vamos entender um pouco o que seja religião, e sobre isso que eu queria falar um pouquinho. O que seja religião em termos de Brasil. Talvez em outros países isso está muito avançado. Por exemplo, eu sei porque uma professora diz que, na Alemanha, essa separação entre Estado e Igreja é muito tranquilo. Na Europa, essa separação, o processo de modernização, já passou por lá e essas esferas, esses espaços são bem delimitados. Então, quando nós falamos em discriminação ou intolerância, etc., a religião, do que é que nós estamos falando exatamente? O que significa falar de perseguição religiosa, principalmente no caso do nosso país. O que significa essa religião? Para nós, ainda, isso é muito complicado. Para nós, brasileiros, isso ainda não está bem delimitado. Nós estamos, por exemplo, às vésperas de uma eleição presidencial, e o uso da religião ainda é algo maciço. Isso vai para a televisão. Um dos presidenciáveis, um dos candidatos à presidência, ele sobe na tribuna do Senado com a Bíblia em punho e profetiza, dizendo: assim diz o Senhor, eu passei a noite em oração, com a Bíblia ao alto, e ele profetiza no Senado Federal. Ele vai para a propaganda na televisão, dando glória a Deus. Significa que ele não tem dimensão dessa separação, a dimensão entre o espaço público e o espaço privado. E quando nós falamos religião, a religião está no espaço privado, ou deveria estar no espaço privado, foro íntimo. É algo pessoal, uma crença pessoal. Mas no Brasil, isso não acontece. Você tem pastores tirando fotografia ao lado de deputados e vereadores. O espaço da igreja é confundido com o palanque eleitoral. Então, essa semana, eu recebi um áudio de um pastor de uma grande igreja no Brasil e dizendo em qual candidato os fiéis deveriam votar. Ainda que isso seja contrário à lei, ele não tem nenhuma preocupação. E ele diz: eu quero o melhor para o meu rebanho, eu quero o melhor para a minha gente. E ele disse: não votem nesse por causa disso, não votem naquele porque ele fez isso, então o candidato é esse aqui. Outros pastores subindo e dizendo: essa droga dessa lei, essa porcaria não permite que a gente fale quem é o melhor candidato. Então, eles não têm muito bem formado, muito bem estabelecido, alicerçado, a religião na esfera privada. Então, quando nós falamos de discriminação ou tolerância, nós vamos entender que nós estamos no Brasil, precisamos entender a nossa cultura. Não podemos fazer um transplante de leis. Olha, aquela lei com relação à discriminação ou à intolerância foi boa no país tal e no Brasil vai dar certo. Não necessariamente. Eu estou pensando em termos de Brasil. Como eu estava dizendo,
o espaço público e o espaço privado ainda não estão bem delimitados. Então, você tem outros países que estão muito avançados nisso, mas o Brasil ainda não. Nós não temos essa dimensão, não está bem certa na nossa cabeça. Por isso que, antes de falarmos de discriminação, intolerância ou perseguição, nós precisamos entender do que estamos falando aqui. É claro que o debate é internacional. É claro que nós precisamos ouvir o que os outros estão falando. É claro que temos que debater com os de fora. Mas, quando estabelecermos leis, quando provocarmos o judiciário, quando lutarmos pela não intolerância e etc., nós temos que estar pensando numa lei que entende ou que tem um mínimo de clareza com relação à religião aqui no Brasil. Então, quanto a isso, essa esfera pública e essa esfera privada, há uma separação entre esfera pública e espaço, esfera pública e esfera espaço, como no slide anterior. Eu deixei grafado esfera pública e espaço público. O que a gente entende por isso? Porque, muitas vezes, nós confundimos espaço com esfera. Então, esfera é entendida como universo discursivo, onde ideias e normas são difundidas e submetidas ao debate público, trabalhando um pouco a questão de Habermas. Então, essa esfera pública é o lugar, o universo do discurso, é o universo onde as ideias são trabalhadas, onde as ideias são difundidas, onde ocorre o debate público. Isso é esfera pública. Espaço público equivale ao campo das relações, fora do espaço doméstico, onde ocorrem as interações sociais. Cardoso de Oliveira, um cientista político, ele vai trabalhar um pouco essa diferenciação entre esfera pública e espaço público. Porque, se nós não entendermos isso, o nosso objeto, que é religião, nós vamos confundir e, muito facilmente, cairemos numa armadilha de confundir religião, ideologia, opinião privada, opinião pública, sugestão, lei, e achar que tudo está dentro da mesma panela, tudo está dentro do mesmo espaço, do mesmo lugar, do mesmo universo. Mas não. Há uma separação entre a esfera pública e o espaço público. Esfera como lugar do discurso, enquanto espaço equivale ao campo das relações. Então, nós vamos decidir aonde entra a religião. Quando falamos de Brasil, aonde esse debate, sobre qual objeto os juristas vão se debruçar? Sobre o que os juristas entendem, os legisladores entendem por religião. O que eles veem por religião. Na Idade Moderna, creio que todos saibam, Max Weber, um sociólogo, ele trabalha a questão da secularização. Vários são sociólogos que trabalham a questão da secularização. Mas Max Weber trabalha esse paradigma da secularização na modernidade. Resumidamente, a secularização, para Weber, ou o paradigma da secularização, o sagrado, com o advento da modernidade, ele sai do centro, ele sai como elemento norteador das relações, ele sai como organizador da sociedade, ele sai do centro e vai para a periferia. Ele vai para o setor, para a esfera privada. Não se tem uma religião mais hegemônica, como no Brasil. Agora, a religião é foro íntimo, é escolha do indivíduo. Muito se tem debatido
esse paradigma da secularização, porque alguns sociólogos entendem que esse paradigma não se cumpriu na modernidade porque a religião iria terminar. O próprio positivismo de Augusto Comte, ele espera que a religião termine. Weber e Durkheim não entendem assim. E parece que é o contrário. A religião ela não sai, e parece também que não é isso que Weber está falando. O que Weber está falando é que a religião vai para a esfera privada, não que ela termine. E o Brasil, acompanhando ou não tendências mundiais, ele tem uma explosão de religião. Ele tem uma explosão da religiosidade. Há um movimento no Brasil chamado, na academia, de neopentecostalismo. E dentro desse movimento você tem a Igreja Universal do Reino de Deus. É o maior movimento, é o maior fenômeno religioso da atualidade. Não há notícia de um país, de uma universidade em qualquer lugar do mundo que não se estude esse movimento, esse fenômeno chamado Igreja Universal do Reino de Deus, com um poderio midiático enorme, alcançando o espaço público. Hoje, a Universal do Reino de Deus tem um partido. Há alguns anos, ela formou um partido. Ela tem uma escola de política, onde ela prepara os jovens para a esfera pública. Ela separa jovens e prepara esses jovens, forma esses jovens para atuarem no legislativo e no executivo. Ela tem ministro, já teve ministro da pesca, hoje tem o ministro dos esportes. Então, a religião, no caso, o neopentecostalismo, ele está entrando nessa esfera e está causando uma perseguição. Hoje, grande parte dos processos é a perseguição da religião pela religião. No Brasil, as religiões perseguem as próprias religiões, mais do que o Estado. Porque, de alguma maneira, eu vou usar uma outra palavra, eu usaria imbricar, mas eu vou usar misturar. Misturou religião, Estado, tudo começa a se misturar. Então, como eu já disse, um pastor se vê na liberdade de subir no Senado, no Legislativo, com a Bíblia na mão e pregar, por exemplo. Ele sente a vontade de subir na esfera pública, no Senado, e testemunhar do que Deus tem feito na vida dele. Mais do que isso, organiza-se a chamada bancada evangélica, ou talvez bancada protestante. E essa bancada luta e defende os direitos da igreja. E não há problema nenhum dessa bancada votar em bloco todas as vezes que ferir o interesse de um segmento religioso. E, a partir daí, seguir, perseguir e até discriminar outra religião. Não há problema nenhum, porque essa secularização ela não se concretiza. E, mais uma vez, eu retorno, quando nós pensarmos como juristas na religião no Brasil, do que é que nós estamos falando? Que religião que nós estamos estudando? Weber trabalha também o desencantamento do mundo. Eu não sei como traduzir, mas o desencantamento do mundo, que ocorre para Weber em sociedades religiosas. E o desencantamento do mundo, para Weber, que faz parte dessa secularização, é tirar a magia da religião e tornar-se uma religião racional, onde o mágico,
o extraordinário, o sobrenatural, são tirados, exorcizados dessa religião. A religião deixa de ser mágica. Magia aqui, como eu alcanço o favor divino através de uma mágica, através de palavras mágicas repetidas, ou de uma oferenda, ou de uma negociata. E com essa cabeça mágica é que muitas religiões estão indo para a esfera pública, com uma cabeça ainda não moderna, não racional, mas mágica. Daí eu volto ao mesmo exemplo. Em termos de um pastor se sentir muito à vontade de poder subir numa tribuna, de ser um juiz que tem, por defesa, determinada religião. E, de alguma maneira, não observa, não olha o público, mas sim o privado, a sua opinião, a sua crença. Eu não estou dizendo com isso que ele não pode ter uma. Não estou dizendo que ele não pode crer em algo, não é isso. Mas ele perde a noção de espaço e mistura o privado com o público. Vou passar aqui. Com o crescimento da diversidade religiosa e até mesmo das religiões, que são muitas no Brasil, é verificado que quanto mais a religião cresce, maior a discriminação religiosa. Deveria ser ao contrário. Mas no Brasil, mais avança a religião, quanto mais o povo adere a uma religião, maior é a discriminação religiosa. Tanto que eu falei de 10 anos do primeiro Dia Nacional da Discriminação Religiosa, do combate. E aqui eu trouxe uma pesquisa para a gente entender um pouco essa questão. O Brasil registra uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas. Então, vejam, percebam como é complexo a religião no nosso país. Eu disse que a religião cresce, em especial o neopentecostalismo. O neopentecostalismo foi muito perseguido, principalmente depois que ele adquire um canal de televisão, um canal público. Ele foi perseguido. E aí, quando ele se torna maior, quando ele cresce e se estrutura, ele passa a reproduzir a mesma perseguição com que um dia ele foi perseguido. Ele começa a discriminar com a mesma veemência de que foi discriminado, quando deveria ser o contrário. E essa pesquisa do Estado de São Paulo, que saiu no Estado de São Paulo, um jornal de grande circulação aqui no Brasil, ela mostra exatamente isso. Quanto mais religião, mais discriminação. Aqui o número de denúncias por discriminação, ódio, etc. No ano de 2011, o ano inteiro, nós tivemos apenas 15 denúncias. No ano 2012, 109. No ano de 2013, 231 ocorrências. 2014, 149. 2015, 556. 2016, 759. Um aumento de quase 300%. A discriminação religiosa tem aumentado ano a ano no nosso país. Isso pode significar pelo menos duas coisas. Uma, há uma consciência agora de que eu não posso ser tolhido na minha crença, eu não posso mais ser perseguido,
eu não posso ser mais impedido no exercício livre da minha religião. Pode ser um saldo positivo, dizendo, está vendo, agora o cidadão tomou consciência de que ele é livre, mas pode significar também que a intolerância tem crescido, que o discurso do ódio tem crescido. E quando nós falamos esse discurso do ódio, isso é facilmente observável nesse período que nós estamos vivendo, de eleições. Você percebe aflorar de novo um ódio, um discurso irado, raivoso, odioso, um discurso de ataque, de combate, e usando-se muitas vezes a religião, o nome de Deus, para atacar. Como é que um cristão vota em fulano de tal? Como é que um cristão vota no ciclano de tal? Como se a religião estivesse amalgamada, misturada, acoplada, junta, com um voto. Não há um projeto, mas aquilo que é do âmbito privado, ele vai para a arena pública com as categorias religiosas. Veja, eu não estou dizendo aqui que eu creio numa coisa e voto em outra. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a religião de foro íntimo começa a se misturar com ideologias partidário-políticas, é diferente. Eu não estou dizendo que o religioso não tem uma identidade, um partido, um projeto político. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo quando usa-se da religião para alcançar vantagem na arena pública, em detrimento do bem maior. Usa-se da religião para perseguir. Usa-se da religião para alicerçar, fundamentar o discurso de ódio. Isso ficou muito claro, essa mentalidade, né? Deus e o diabo brigando, o bem e o mal. Quando Saddam Hussein e George Bush, um pouco antes da invasão, George Bush diz uma frase assim: nós precisamos entrar no Iraque e tirar aquele demônio que se instalou ali. Nós precisamos ir no Iraque e tirar aquele demônio. O Saddam Hussein, de lá, olha para o mundo muçulmano e diz: nós precisamos tirar a besta do Ocidente daqui de dentro. Nós mataremos a besta do Ocidente. Então, usa-se o discurso religioso para uma guerra santa, justa, da qual o lado bom está comigo e o lado ruim, o lado do mal, os demônios estão com o outro lado. Deus está a meu favor e os demônios estão com o meu adversário. Usa-se todo o discurso religioso na esfera pública. Por isso, quando nós formos legislar, pensar, digo em termos de Brasil, qual que é a religião que nós estamos trabalhando? De que religião nós estamos falando? De que discriminação nós estamos definindo, pontuando? Porque se nós entrarmos com a luta do bem e do mal e penalizarmos, judicializarmos, incriminarmos aquilo que nós, como religiosos, da religião A, B, C, D ou E, dizer aquele é do mal, e nós vamos usar o judiciário para incriminar, para prender, nós estamos usando do discurso do ódio para combater o ódio. O discurso da discriminação para discriminar o outro. E aí eu peço licença para, de alguma maneira, mostrar de onde eu tiro esse fundamento. E tiro esse fundamento da Bíblia Sagrada na noite em que Jesus estava para ser traído.
Na noite que ele estava para ser traído, ele estava ceando com os seus discípulos. E ele diz que um dos discípulos o trairia. E aí perguntaram quem seria o traidor. E ele diz, aquele que mete a mão comigo no prato. Era costume entre os judeus comerem no prato e você pegar o pão, molhar no prato, no vinho do outro, no cálice e comer. E Jesus oferece o seu cálice, o seu prato, o seu pão, para que Judas comesse. Como se ele estivesse dizendo, Judas, apesar de você ser quem você é, e apesar de você ir fazer o que você vai fazer, eu continuo o mesmo. Você não vai me levar, você não vai me induzir a ser o que você é. Eu continuo sendo quem eu sou. Por isso eu ofereço o meu pão. Por isso eu ofereço o meu prato. A despeito de você ser quem você é, você não conseguirá me induzir, me levar e mudar quem eu sou. Apesar da perseguição, da discriminação, apesar do discurso, seja qual for, nós continuamos sendo aquilo que somos. E parece que a religião no Brasil ela tem uma tendência a usar, inclusive, de uma judicialização para perseguição, de uma maioria política, de uma maioria legislativa para discriminar, para perseguir, deixando de ser quem é, apregoar a quem ela segue, aos valores e princípios daqueles os quais ela entende ser corretos. Por isso, as vítimas da perseguição religiosa são da maioria, todos, mas a maioria, Umbanda, Candomblé, matrizes africanas, a própria Igreja Católica, evangélica, e isso o número de casos em 2017. Adventistas, ateus, judaísmo universal, Maranata, todas com queixas, todas ali relatando que são perseguidas. Esse é o quadro brasileiro. Não há, então, a ideia que se torne uma religião hegemônica para perseguir, e o judiciário será cúmplice disso. Por isso que nós vamos pensar do que nós estamos tratando. O perfil do suspeito, sexo feminino 37%, 35% masculino, não informado 27,2%. Não há uma discriminação aqui. Idade até 17 anos, entre 18 e 30, 11,6%, acima de 60, não informado, 41%. Então, você tem muita coisa acontecendo por detrás dessas pesquisas, que devem ser analisadas com bastante cautela, devem ser vistas, refletindo. Opa, voltou? Foi. Deixa eu ver se dá tempo aqui. O preconceito, eu achei muito interessante isso. O maior preconceito são com aqueles que não têm religião, são com os ateus. A maior perseguição, a maior discriminação são contra os ateus. 84%, essa pesquisa do CNT Census, 84% dos brasileiros votariam em um negro para presidente, 57% uma mulher, 32% em um homossexual. Mas apenas 13% é um ateu. É a minoria, né? A grande minoria são ateus, né? Pelo IBGE, 6%. Então, mas essa é uma coisa, vamos supor, foi bem levantado, vamos dizer que essa pesquisa necessita de uma melhor averiguação, porque são raras as pesquisas que temos. O último censo foi 2010. Então, essas pesquisas aqui, essa aqui vem de 2007, da CNT Censo. Aqueles que não têm religião são os mais perseguidos pelos religiosos. Isso é uma contradição. Porque a própria Constituição, ela reserva e preserva o direito da pessoa não ter religião. O que mais cresce no último censo do IBGE são os sem religião.
apesar de consideradas minorias, as minorias mais discriminadas, negros, mulheres e homossexuais são menos rejeitados que os ateus. Os ateus são os mais rejeitados. Eliane Moura da Silva, da Estadual de Campinas, afirma que o resultado da pesquisa confirma que o brasileiro ainda entende o ateu como alguém sem caráter, sem ética e sem moral. Por ele não ter uma religião, ele não tem caráter, ele não tem moral. Não sei se percebe, quando fala de religião, do que nós estamos falando. Vamos mais para frente. Aqui, aquela pesquisa, votariam no negro 87. Aqui, olha, homossexual, ateu, não votariam. Deixa eu só passar que o meu tempo está acabando. De gêneros, homens poderiam votar, mulheres 20, dificilmente votariam 13, nunca votariam, a maioria, nunca votariam num ateu para presidente. Para ver como que isso vai para a mídia e etc., o Datena é um repórter aqui, um dos grandes repórteres no Brasil, ele é muito conhecido. Em 2010, ele faz associações preconceituosas entre criminalidade e descrença religiosa, dizendo que se a pessoa não tem religião, a propensão dela ser criminosa é muito grande. Ele publicamente vai e fala isso. No começo de dezembro, o Ministério Público de São Paulo moveu ação em tribunal pedindo uma retratação com duração mínima de o dobro do tempo dos comentários. E diz assim, ateus são pessoas sem limites, por isso matam, cometem essas atrocidades, pois elas acham que são seu próprio Deus. Pessoas sem religião matam, cometem atrocidades, como se pessoas religiosas não o fizessem, como se nunca na história da humanidade tivéssemos tido cruzadas. Então, o que se pensa quando se pensa em religião? Para quem não acredita em nada, a velhice é muito triste. Quem crê consegue ter mais saúde. Então, quando nós falamos em perseguição, discriminação, acima de tudo é o ser humano. Segundo os cristãos creem, é a imago Dei. No outro está a imagem, alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus para quem é cristão. Por que eu digo isso? Porque o Brasil é maioria cristã. Não chega a 2% de ateus. E os cristãos foram muito perseguidos. Os cristãos sabem o que é discriminação, ser discriminados. E a eles cabe ensinar, a despeito de perseguições, a despeito de discriminações, observar, olhar o contexto, fugir da tentação de bem e mal, olhar, por exemplo, com o mínimo de neutralidade, sem deixar sua crença, sem deixar sua percepção de mundo, seus valores, mas olhar com compaixão, como Cristo olhava as multidões. E seja no judiciário, seja onde for a posição que estiver, olhar com essa lente, a partir dos fundamentos. Olhar nesse cenário e tentar entender o que é que nós estamos falando acerca de religião no Brasil. Eu agradeço, espero ter contribuído, ajudado um pouco, não sei se mais ajudei ou mais atrapalhei, mas eu agradeço, Ziel, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Excelente a palestra do professor Ricardo Bitton. Interessante que nos traz uma perspectiva de reflexão. Lá no estado de Pernambuco, onde eu sou, nós temos feito algumas pesquisas e acompanhado alguns casos. E, por incrível que pareça, professor, a maioria dos casos de intolerância lá foram entre religiões. Né? O senhor tem razão em afirmar, né? Em trazer essa afirmação. É evidente que temos que procurar as causas disso. O Estado tem procurado ter a sua ação, né?
Nós falamos muito hoje aqui sobre violência simbólica, violência real também, mas existem realmente ações de intolerância entre religiões que têm causado transtorno no nosso país, como o senhor mesmo falou, provavelmente porque estamos numa fase ainda de identificação, de crescimento, né, nessa perspectiva de separar religião, espaço público e espaço privado. Mas eu queria, como de costume, dar oportunidade para que quem queira trazer alguma pergunta ou comentário ao professor Ricardo. Alguém gostaria? O Ziel Santana. Obrigado, Ziel. Eu acho que o tradutor que não foi bom, viu? Não é a palestra. Fale isso, que você me complica demais. Por exemplo, pela legislação, não é proibido um pastor apoiar um candidato, não há nenhuma vedação. Por outro lado, a legislação proíbe que um culto público, né, um candidato seja privilegiado, porque aí estaria quebrando a isonomia do jogo democrático. Mas a minha pergunta não é jurídica, é sociológica, que eu sei que o senhor é um dos nossos maiores especialistas do país. Que limites, e aí eu não penso apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, o senhor acha que nós devemos estabelecer entre a igreja, ou quem representa a igreja, e os políticos e o momento eleitoral? Quais são os nossos limites? Não tem uma resposta, sim ou não, né? Ela é bastante complexa, mas eu acho que a partir do momento que a gente conhece a nossa identidade, aí eu vou falar do ponto de vista da relação igreja e Estado. O que a igreja parece que tem de melhor é sua ética, são seus valores, a honestidade. Em tese é isso. São os princípios deixados, e eu vou falar aqui como cristão, porque somos, no país, maioria cristã. Então, eu estou falando de uma religião majoritária no país. Deve cumprir o seu papel, que é, por exemplo, de não perseguição às minorias, porque um dia ela já foi minoria. Um papel de respeito ao próximo, que Jesus diz, quem é esse próximo? É aquele que tiver uma necessidade. Foi isso que ele ensina na parábola do bom samaritano. Quando pergunto quem é o meu próximo, ele diz, é aquele que está carente. Põe ele na tua cavalgadura, leva até um lugar e cuida dele. Então, a igreja, como consciência do Estado, falo a partir de uma religião majoritária, o cristianismo, em termos desse Estado, ser um Estado que visa o bem comum. Que a igreja não entre lá para beneficiar-se a si mesmo. Em São Paulo, nós tivemos um caso que virou chamada Emenda José Olímpio. José Olímpio é um vereador de uma igreja aqui de São Paulo. E a igreja construindo, ficou um pedaço que entraria na rua. E a igreja construiu e tomou esse pedaço da rua.
Eu falo isso porque foi público. Ele entrou com um pedido na Câmara para uma doação daquele pedaço do espaço público, da rua, para que pudesse terminar a igreja. E ele conseguiu, através de conchavos. Foi tão vexatório que eles colocaram emenda José Olímpio e festejaram rindo. A Câmara rindo. Ele é da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, uma igreja que ela não entra para arrancar, para servir-se do Estado, mas que ela sirva o Estado, através daquilo que ela tem de melhor em tese, que é a honestidade, que é o bem comum, que são seus valores, seus princípios. Ela pode servir o Estado com o que ela tem de melhor e sabe fazer. E, inclusive, me parece que é a única instituição que pode fazer isso porque o preço já foi pago. Ela já foi paga para fazer. Agora, quando nós olhamos para o Brasil, estou rápido, quando nós olhamos para o Brasil, a gente percebe uma igreja que serve do Estado e não serve ao Estado. Então, se essa relação fosse uma relação onde, todas as vezes que houvesse uma decisão pública, uma dificuldade na sociedade, o Estado consultaria aquele baluarte, aquela pilastra, que tem o que falar, tem o que dizer. Mas eu lamento profundamente que, em situações críticas, nós não somos chamados para ajudar. Dá um exemplo. Quando o avivamento acontece na Inglaterra, século XVIII, John Wesley, uma das primeiras reformas, uma das primeiras coisas a serem feitas, uma das primeiras medidas foi uma intervenção nos presídios. Eles olharam e disseram, não pode ser, não faz sentido um Estado que se diz cristão fazer isso com os presos. A primeira reforma de um grande avivamento de um país cristão, como a Inglaterra no século XVIII, foi olhar para os presídios e dizer, isso não pode acontecer. Foi uma das primeiras medidas. Foi olhar para os escravos e dizer, os escravos não podem continuar assim. De jeito nenhum. Não podemos tratar presos, escravos dessa maneira. Foram atrás dos orfanatos, que é chamado o quadrilátero da vulnerabilidade do Antigo Testamento. Pobres, viúvas, órfãos e forasteiros. Aí eu fico pensando, um país cristão, um Estado cristão, que ainda tem a Bíblia, a cruz, em algumas repartições públicas, como é que ele olha para os nossos presídios? Como é que ele olha para os moradores de rua? Como é que ele olha para as crianças? Eu já vi muita gente dizer, nós não temos nada a ver com isso. A única saída é uma castração química, esse cristão me disse. Tem que sair castrando todo mundo. Eu tenho dúvidas se essa é uma boa relação e uma boa sugestão para que a igreja dê ao Estado. Ou outro cristão disse, olha, se nós fôssemos às favelas, comunidades, e ateássemos fogo, termina tudo, deixa morrer todo mundo. Eu olhei para ele e disse, ele é cristão. Então, eu acho que essa relação seria pautada por aquilo, repito, que a igreja tem de melhor, que são os seus valores. Os valores passados pelo seu líder, pelo seu Salvador, pelo seu Senhor. Essa seria, talvez, a melhor contribuição da igreja. Ok. Nós não temos mais tempo, né, doutor Felipe? Se vamos ter o próximo paper. É o Felipe que está... Ele já cortou ali.
Eu estou me sentindo Definitivamente. discriminado aqui, viu? Intolerante, viu, Felipe? Intolerante. Queremos agradecer ao professor Ricardo e certamente teremos outras oportunidades para ouvi-lo e nos tornará mais ricos, né, nesse conhecimento, na perspectiva sociológica que ele sempre vem agregar a todos nós. Obrigado, professor. Boa noite, senhoras e senhores. Dando continuidade à nossa programação, nós temos a alegria de também receber aqui o professor Eric Talbot Jensen. Professor Eric Jensen is a graduate of Brigham Young University, University of Notre Dame Law School, the Judge Advocate General's Legal Center and School, and Yale Law School, and a professor at Brigham Young University, BYU. And it's a pleasure to receiving you here. And Professor Jensen will speak on religious freedom, gender equality, and security, empirical support for insights from the ministerial. I am going to stand here just because I have at least one video I am going to play, so I think it will be easier to do it from here than from there. First of all, I would like to thank you for inviting me to come here and speak with you and to be at this conference. For me, it has been very informative. I learn a lot every time I come to this kind of a conference because this is not the kind of topic that I normally study. As you can tell from my title slide, my remarks are focused on the ministerial meeting that took place, the ministerial meeting on religious freedom, that took place in Washington, D.C., July 24th through 26th. The ministerial brought together a wide variety, a wide spectrum of people who are concerned about potential restrictions on religious freedom. Am I talking too fast? You can see the ministerial on YouTube if you want to watch it. It's almost all available on YouTube. So as I mentioned, I don't do much religious freedom work, and I feel a bit like an imposter here because you all are very deeply engaged in religious freedom. My area of the law is really national security and the law of armed conflict. But I'm very interested in promoting religious freedom, and I hope by the time I'm done, you'll see the connection that I see so clearly. Indeed, the reason I am speaking here is because of mounting evidence that religious freedom is an increasingly important attribute of peaceful nations. What I hope to do today is to make the connection for you as clear as I can, based on recent research, that the expansion of religious freedom, particularly where those freedoms lead to enhancements in gender equality and the treatment of women. That's okay. If I need to slow down, I'll slow down. Okay. So let me start over. What I hope to do today is make the connection as clear as I can, based on recent research, that the expansion of religious freedom, particularly when those freedoms lead to enhancements in gender equality and the treatment of women, actually strengthens national security and national and international peace. Now, to many people, this is not self-evident. In fact, as part of my work, I talk to and have talked to national security governmental representatives in almost every nation in the world. And when I bring up religious freedom in these discussions, it is often portrayed as opposed to national security. Oh, sorry. In fact, many of the governments view national security and religion as what we call a zero-sum game. Zero-sum game.
This means that on one side of a scale you have national security, and on the other side you have religious freedom. As religious freedom increases, national security decreases or becomes more at risk. And one of the ways to increase national security is to put restrictions on religious freedom. This is how many of my colleagues around the world in national security view religious freedom. However, I do not believe this. And I believe that the evidence, the statistical evidence, clearly shows that my view is correct. In fact, and this is what I will hope to show you tonight, as nations observe human rights, by supporting the free exercise of religion, including those practices which support the equal treatment of women, national security increases. Now I want to show you what I think is a funny video. I hope you like it. We'll see. Okay, none of you burst into hilarious laughter. But I think that illustrates the point of the scale between national security and religious freedom. And in fact, as you saw at the end of the clip, the seesaw broke. And many of my colleagues believe that if religious freedom gets too great, if there is too much religious freedom, it will in fact break national security or bring national security to a bad situation. So this is in, I don't know if you want to translate it to English, but this is a statement that took place at the ministerial meeting that I mentioned at the first of the presentation. I'll give you a chance to read it. For those of you who only speak English, I will read it in English. It says, when security is considered in a broader social context, it is undermined by unnecessary and overbroad limitations on religious exercise, because such blanket bans make people feel excluded and stigmatized and often create the breeding ground for the type of discontent that leads to potential extremist acts. So this statement was made by Ozma Uden, and her point is that often the roots of violent extremism are found in restrictions on religious practice. This is certainly not always the case, but prohibiting or limiting the ability of believers to engage in their religious practice will certainly lead to a sense of disenfranchisement and discontent. I think Ozma has it right. In fact, in my own view, I believe national security and religious freedom interact with each other more like this slide. I believe that religious liberty and religious freedom is a building block for national security. So the question for us tonight is, how does religious freedom support national security? Is the seesaw paradigm right, or is my paradigm of the building block correct? There are many ways that we could discuss this, but I am going to focus my remarks on just one aspect of this question. And this is one that was discussed very in depth at the ministerial in July. I want to focus on human rights and the treatment of women. What I hope to convince you of by the time I am done is that religious institutions who operate in an environment of increased religious freedom will usually also encourage the expanded application of human rights. Yes.
What I hope to convince you of by the time I'm done with this presentation is that religious institutions who operate in an environment of increased religious freedom will usually also encourage the expanded application of human rights, including equal treatment of women. Recent statistics have clearly shown that the treatment of women is one of the key indicators of overall peacefulness of a community and nation. Let me start off by defining what I mean by gender equality or equal treatment of women. I don't mean that we should remove legal distinctions between men and women. In fact, as you will see from the statistics, the difference between men's and women's perspectives are key. They're central to the importance of bringing about peace. Rather, what I mean by equal treatment of women, or gender equality, is centered on three specific issues. Number one is the physical security of women. The law must create and enforce an environment where women are not in fear of physical abuse. The second point is economic protection. Women should be guaranteed the same rights as men with respect to things such as inheritance or the ability to start and operate a business. The third area is educational protection. The law must guarantee equal rights to education for both men and women. If the law does these things, the statistics are quite clear. A nation that treats its women well with respect to these three areas has a much higher peacefulness ratio, both with respect to internal peace and external peace. This statement by a woman named Valerie Hudson typifies the point I'm trying to make. I actually have it in Portuguese, so, but it's hid. Never mind, you'll have to translate it. Sorry. Conflitos intra- e interestatais. Now this would be are you done? This would be striking as a correlation, but Hudson and others who are doing the same research believe this is a causation. I don't have time to give you all the statistics, but let me give you 3 examples.
So you can see the reference to a book called Sex and World Peace, and I would point you to that book to read her statistics and her conclusions. But the she and others, this is not just her, there are many others who have these same statistical results, and I'll show you some more later. But the basic conclusion is, if you want a peaceful state, pay attention to the physical security and well-being of the women in your state. It's not just about maintaining the peace, it's also about restoring peace after armed conflict. This is another researcher in this area, Olivia Holt-Ivory, and this is what she has found in her research. Let me just give you a couple of her examples. For a person like me who studies armed conflict and national security and is trying to figure out what are the keys to peace, this data is amazing and very important. Now you might be wondering, when am I getting to religious freedom? Give me a couple more slides. My guess is this is new information to you, as it was to me when I studied it. I think once I get there, you'll be able to put it all together. So the question now is, what does international law say with respect to this? Does international law recognize the importance of the treatment of women with respect to peacefulness? You all know the UN Charter, the United Nations Charter. 3 of the main purposes of the Charter are development, human rights, and peace and security. Starting in 2000, the United Nations has really focused on the impact of women and security and peace around the globe. I am going to cover in detail, there are lots of things they have done. I'm going to cover in some detail only 3 specific actions that they have taken. Please don't think that this is everything. For example, I'm only going to highlight 1 Security Council resolution, but there are 8 really significant Security Council resolutions in this area. So I'm only giving you the highlights, and if you want more, I'm happy to point you to more. So let's start with UN Security Council 1325. Now I know you can't read this is too small, but I had to put all of these points on the slide, and I will just highlight them for you. The first paragraph notes the importance of the representation of women in peace and how important that is. The second paragraph calls on people engaged in the peace process to look to women for assistance because of their impact. And paragraph 16 tasks the Secretary General to carry out a study to confirm the reports of women and their role in security. This is the landmark Security Council resolution. Whenever people will talk about women and peace and security, they will always talk about
Security Council Resolution 1325. As a result of paragraph 16, the Secretary General in fact conducted and is continuing to conduct a study. And he is gathering statistics and examples about the role of women in peace and security. And the findings of the Secretary General are absolutely clear. Women play a key role in peace and security, as Valerie Hudson and Holt Ivory have asserted. Let me just give you a brief comment on these 4 paragraphs. These are maybe 4 of the main points of the study. I'm going to read you a quote from the study with respect to each line. So with respect to the first line, considering neglect of women's issues, here's the quote. What's happened in peace and security is that we've completely neglected half of the population. And so we then become surprised when peace is not sustainable. You see, the point she's making is when we make peace agreements without considering the issues that women bring to the table, we're only getting half the issues raised. Let's move on to the second point about violent religious extremism. Let's move on to the second point about violent religious extremism. Here's the quote from the study. Across religions and regions, a common thread shared by extremist groups is that in each and every instance, their advance has been coupled with attack on the rights of women and girls. Rights to education, to public life, and to decision-making over their own bodies. It is clear that military responses alone are insufficient in routing out violent extremism. It is clear that military responses alone are insufficient in routing out or getting rid of violent extremism. All right, I'm going to skip the third quote because it's fairly long. Trust me, it's there. Let me go on to the fourth. Peace agreements. This is an interesting statistic. Between 1990 and 2000, just 11% of peace agreements signed included a reference to women. Since the adoption of Resolution 1325, 27% of peace agreements have referenced women. Of the 6 agreements resulting from peace talks or national dialogue processes, of the 6 agreements resulting from peace talks, supported by the UN, 67% contained references to women, peace, and security. And remember my earlier statistic, which showed that peace agreements where women were involved on average lasted 15 years longer. All right, the last highlight I will make from international law is the report of the Secretary General. This is a 2017 document, and I will let you translate those first 2 bullets.
So have I convinced you of the key role of women in global peace? Okay, then I will move on to religious freedom. I have a video that I wish I could show you. This is a video from the ministerial, and it is Ambassador Gingrich talking about religious freedom and the treatment of women. Unfortunately, the sound is not working, so I can show you the video, but you couldn't hear anything. But if you go to YouTube, there's about a 2.5-minute section where she spends the whole time talking about the connection between religious freedom and the treatment of women. And I have pulled out 2 quotes that I think are indicative of what she says. And they're already translated. Although you may want to revise the translation. I don't know how good it is. So she is basing this assertion on the statistics from the United Nations and the U.S.'s own research. Clearly, religious freedom strengthens women's rights. Now you see the connection. Let me give you one more example. So as a national security professional, I now have a strong interest in the treatment of women. I can look to statistics, to examples, to anecdotes that all point in the same direction. Religious freedom most often increases the treatment of women. Nations who allow equal protection and treatment of women, as I described it in those 3 areas, clearly are more peaceful both internally and externally. They engage in armed conflict less often. They're more compliant with international law and the rule of law. Thank you. So this is how I view the relationship between national security, religious freedom, and gender equality. In fact, this is not quite how I view it. This is how the statistics and the UN paints the picture. But I actually view it, if you watch my arrows, I actually view it this way. Instead of it being religious freedom and gender equality supporting national security, I believe they all support each other. And as I mentioned at the first, a truly secure nation will be one that practices religious freedom and the equal treatment of women in those 3 areas that I mentioned. That is how you build a nation that is truly secure and peaceful, both internally and externally. And I'm happy to answer your questions, or we can just have our next speaker and then be done. Yes, please. Yeah, so great presentation, by the way. And it's certainly something that the whole concept of peace and all the rest of it, that how it relates to religious freedom is something that I've often thought about as well. Have there been any studies then, like, I mean, you talk about like general ones, but are there any specific case studies of countries in particular that you can point to that says, okay, this is what happened here, you know, and it kind of confirms all of that. I mean, I know that those other studies you mentioned, it mentions it in a global sense, as if there's something specific. Yes, so actually the specific data is the most striking of all.
if you go to Valerie Hudson's book, Sex and World Peace, or if you go to the 423-page UN study, they list a number of specific examples. Valerie Hudson has all of these tables and statistical analysis that, to be honest, I don't really understand, at least not as well as I should. But she takes individual countries, they have a rating scheme that they develop their consistency on the rating scheme and rate countries, and then they put them into this formula, and you can look at what each country is doing and why they are more or less peaceful. Now, she doesn't do it to all 194 countries, but she takes some specific examples. Okay, now, looking at, I'll ask about the United States in particular, but, you know, we have a Canadian Prime Minister that's going around telling the world how much of a great feminist he is. Has there been any discussion or study that you're aware of with respect to any kind of conflict within the United States, whether it's like we're in essence having more, like, I don't know, is there something we're missing as well in our own North American society on this, where women maybe not getting as much say, or are we really saying, well, things are great in North America, we don't need that, because women already have. Yeah, so it's a great question. I don't have her statistics at my fingertips, but I will give you one that I remember. She rates countries on a scale of 1 to 4, and 1 is great, and 4 is not very good, and the United States is somewhere in the 2s. So based on her criteria, the United States is not the, you know, the paragon set on the hill. And in fact, no country is a flat 1. There are a couple of countries, and they're Scandinavian countries, that are high 1s. But the majority of the world, I think the average is a 3.3 with respect to personal security of women and equal treatment of women. And the UN report does the exact same. In fact, the UN report focuses on 8 specific countries where women do not have a right to inheritance and do not even have the right to pass on their last name to their last name and nationality to their child. So again, that's a complete disempowerment of women. If you have a child and you can't give that child your name and heritage or even your nationality. And these are 8 countries. It's Iraq, Yemen, Afghanistan, Libya. Those are 4 of them that I know, and areas that are also reeking with armed conflict, right? And so these things just, when you start to look at the correlations and are looking for causation, it's just obvious how they fit together. Yes, please. What you showed from the big picture globally was consultations on Christian women under pressure for their faith, where at least the correlation between gender equality and religious freedom was made very clear. Now, not taking national security into the equation. If anyone is interested in that topic and also inside Christian perspective, the third such consultation will be held in March next year in conjunction with the next Religious Liberty Partnership consultation. Lucios will be able to tell you more in detail. Thank you. Excellent. What I really hope I have done is maybe armed you with a different perspective of looking at another reason to argue for religious freedom, because you can say it also brings about peacefulness. And I think that consultation you're having sounds very interesting. Okay, thank you very much. Thank you, Professor. Now we're having our last presentation, and I'm glad to invite here Professor Christoph Sauer. He's Professor for Religious Freedom and Research on Persecution of Christians at GCN School of Theology, Germany, and Professor of Religious Studies and Missiology at the Evangelical
Theological Faculty in Leuven, Belgium, and Professor Extraordinary at Stellenbosch University. And he's also founding co-director of the International Institute for Religious Freedom and the World Evangelical Alliance Observer on the WCC Commission of the Churches on the International Affairs. Please, Professor. I just want to make you aware there is an observatory on freedom of religion or belief being set up in the community of Portuguese language countries. And because we're here in Brazil, I thought that might be most interesting to you. On the brochure, you will see which are the countries that are member states in this community of Portuguese language countries. And a Portuguese colleague of mine, Dr. Fernando da Silva, who lives in South Africa. He has written his doctorate on the history of religious freedom in Portugal. He is the vice chancellor of a university in Mozambique and helped set up a Protestant university in Angola, so he's well versed in major Portuguese-speaking countries. He is pursuing this observatory, and you can read the flyer tonight in your bed, and I wish you a good night. Okay. That was shorter than my introduction to you. And thank you very much. Have a good night.